Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 29 de maio. Jó, capítulo 19. Então agora, Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Vai observando o que acontece com a conversa de Jó e de seus amigos. Capítulo 19. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança, como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um dos seus amigos, como um de seus... Vou reler o versículo 11 do capítulo 19. Observe que eu li errado. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantam-me eu contra mim. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Então, repetindo o versículo 18, do capítulo 19. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Vão observando neste capítulo 19 as queixas de Jó. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Então Jó, ele começa a reclamar aqui no capítulo 19, a partir do versículo 14, ele diz que os parentes o deixaram, os domésticos, as servas, trataram ele como se ele fosse um estrangeiro, como se eles nunca tivessem conhecido Jó. Ele diz que chamou pelo criado, ele não respondeu, chegou a suplicar, está no versículo 16. No versículo 17, ele diz que o bafo dele se fez estranho à mulher dele.
Então, nem a mulher mais suportava estar perto de Jó. É um grande lamento que ele está fazendo aqui. No versículo 19, ele diz que todos os homens do secreto e do conselho dele o abominaram. E até os que ele amava se tornaram contra ele. Vejam bem quanto este homem sofreu. E ele diz que os ossos dele se apegaram à pele. Somente escapou com a pele dos dentes. Jó deveria estar uma figura de fazer pavor, né? Mas continuando esse capítulo 19, que eu gosto muito de um texto que eu vou ler aqui a seguir. E ele pede aos amigos: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele sabia que era a mão de Deus que estava permitindo aquilo na vida dele. E ele pergunta: por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Agora, esse complemento do versículo 19 que eu amo muito, muito. Eu falo isso para muitas pessoas. O que Jó disse, não na condição de Jó, de nós ter a certeza, a convicção que a nossa história pode ser lida ou ouvida, e que nós gostaríamos que muitos lessem e tomassem conhecimento da nossa história. Então, Jó capítulo 19, a partir do versículo 23, eu acho lindo isso aqui. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha o que ele diz aqui: quem me dera que as minhas palavras se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Quando Jó declarou aqui estas palavras, Deus anotou lá no memorial dele, no livro de Deus. Eu não sei o tamanho do livro de Deus, eu não sei, mas a Bíblia me diz no livro de Malaquias que tem um memorial no céu. Então, essas palavras de Jó, Deus atentou para estas palavras. E hoje nós temos a história de Jó escrita, temos o livro de Jó escrito, temos todo o histórico da vida deste homem, de todo o seu sofrimento, porque ali naquele momento ele falou com seu coração sincero: quem me dera que as minhas palavras se gravassem num livro. Aleluia, maravilha de Deus. Então, as suas palavras hoje, a sua história hoje, o seu legado está sendo escrito diante de Deus e também diante dos homens. Por isso que eu falo para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas íntimas, que devemos ter muito cuidado. Qual é a história que nós estamos deixando? Qual é o legado? Qual é o livro que está sendo escrito sobre nossa vida diante de Deus e diante dos homens? Fica esta palavra para nossa reflexão e meditação. O que você está fazendo hoje, o que eu estou fazendo, será que nós podemos falar como Jó? Eu queria que tudo isso da minha vida que eu estou fazendo, que eu fiz e que eu farei, que possa ser escrito num livro, para que todos possam ler a minha história e ter um exemplo da minha vida. Deixo esta pergunta e esta reflexão, que também serve para a minha própria vida. Seguindo. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Aí ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha certeza. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha a fé de Jó. Então eu estou dizendo desde o início, muitos admiram a paciência de Jó, eu admiro a fé. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor
traz os castigos da espada para saberdes que há um juízo. Então Jó está alertando eles que eles tomem cuidado com a espada e com o juízo de Deus. Capítulo número 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite, o olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente, quer dizer, fel de cobra venenosa. Engoliu fazendas, mas vomitá-las há do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verás correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo. Porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo e resplandecente virá do seu fel. E haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Estas foram as palavras de Zofar, um dos amigos de Jó. Amigos, né? Estou sempre dizendo amigos entre aspas. Você está entendendo, né? Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Capítulo 21. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem?
Mas, ainda que assim fosse, por que senão angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Pare de parir. Não é do verbo parar. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem cair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Então Jó está se referindo aqui às prosperidades e os benefícios dos ímpios. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade, gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Então ele está dizendo que os ímpios têm todos esses privilégios e ainda desejam até que Deus se retira deles. Porém, tem uma diferença, né? O final do ímpio na eternidade é a perdição eterna. Ele pode gozar, desfrutar de todos os bens aqui na terra, mas na eternidade ele vai sofrer as consequências. E o justo aqui na terra pode padecer todos os seus sofrimentos, mas se ele perseverar até o fim, ele terá uma morada eterna nas mansões celestiais. Então tem uma grande diferença na eternidade. Aqui nós passamos por dias, é uma pequena peregrinação. Depois da morte, segue-se o juízo e a eternidade, com Deus ou sem Deus. Comentário meu. Vou ler o versículo 14, repetindo. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Isso é Jó falando. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações. Ele está dizendo aqui como se fossem as palavras dos ímpios. Vede também que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Mas ele não quer conselho dos ímpios. Ele não quer parte com os ímpios. Ele está dizendo aqui. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Agora ele está também dizendo que Deus faz e vai fazer com os ímpios. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe o furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência? A ele que julga os excelsos? Então ele está dizendo, a Deus ninguém precisa de ensinar nada, Deus é soberano. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Então ele está falando para os amigos. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio?
Porventura ou não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Então, o mal está reservado para um dia final, tudo irá parar no tribunal de Deus. Comentário meu. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Jó era sincero ali com aqueles amigos, ele respondia aqueles amigos à altura que eles mereciam. Então nós devemos ser também assim, sinceros e transparentes. Não podemos falar, levantar calúnia, falso testemunho, mentir, acusar, trair, mas Jó, ele respondia ali aquelas palavras duras e ofensivas daqueles seus amigos. Então você terminou de ouvir a leitura do dia 29 de maio. Você ouviu a leitura dos capítulos 19, 20 e 21 do livro de Jó. Eu espero você na próxima gravação, se assim você desejar, continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Não perca a conclusão da leitura do livro de Jó. É um exemplo para a nossa vida, é um exemplo de fé, de perseverança, de obediência. E Deus no final, a partir do capítulo 38, você terá a oportunidade de saber o que Deus responde a Jó por tudo isso que ele passou. Deus te abençoe. Aguardo você na próxima gravação, se assim você desejar, e eu espero que sim. Obrigada por me ouvir.